tardes, mais um vídeo das cartas de Cristo. É o número isso aqui é comprimido para minha gatinha que está hoje. Sabe como é que eu faço? Boto naquele negócio, né, churu, trituro ele, pozinho, boto pozinho, aí mistura tudo para ela não sentir o gosto, aí ela come, toma o remédio. Tá com novamente o mesmo problema, vamos ver se eu consigo melhorar com anti-inflamatório. Bom, então vamos à nova carta de Cristo, que é a carta, o vídeo da carta de Cristo 84, vídeo 753, continuação da 8ª carta. Bom, tá bom. Por que brigar? Por que lutar? As pessoas que estão totalmente controladas pelo ego lutam com unhas e dentes pelos seus direitos. As pessoas que estão espiritualmente maduras solucionam os problemas discutindo com empatia. O que significa isso em termos humanos? Significa escutar o outro, reconhecendo com palavras ou em silêncio que a forma como a pessoa sentia ou sente certa situação é tão válida e digna de respeito quanto os seus próprios sentimentos. Quando você estiver envolvido em um sério confronto no qual nenhuma das partes esteja disposta a ceder um pouco de terreno, afaste-se e se dê um tempo para compreender que você está travando uma batalha da consciência. A batalha não é somente o resultado do que ocorreu e se disse no calor do momento. O que realmente se passa é o resultado do que vocês são em consciência. Exatamente, é o que nós somos quando estamos discutindo o que vamos dizer. Uma pessoa disse para mim, a gente às vezes fala sem querer falar, foi sem querer que disse alguma coisa ruim para outra. Você disse porque você sentiu vontade de dizer, essa não cola em mim. A própria pessoa dando desculpa, né? Em vez de dizer assim, me desculpe, não. Aí ela fica dizendo, não, falei sem querer, não foi minha intenção, é porque a gente fala coisas que nem quer dizer. Eu vou beber água porque eu quero beber. Eu vou comer um doce mesmo sabendo que sou diabética, mas que eu quero comer, mesmo assim. Então, eu falo o que eu quero falar. Eu digo o que eu quero dizer. Eu penso o que eu quero pensar. Por isso que a gente tem que vigiar as nossas palavras, os nossos pensamentos, para não fazer besteira, porque tudo que a gente fala formatiza no ar. E a gente, quando falece, vai aparecer a telinha. Olha lá o que você falou. Olha lá o que você disse com o teu irmão, que estava tentando acalmar as coisas. Olha lá do que você chamou o teu vizinho. Olha lá como você ofendeu a tua mulher, tua esposa, etc, etc. Então, a gente diz, porque naquele momento sentiu vontade de dizer mesmo, quis dizer. Bom, continuando as cartas. O conflito surge da personalidade. Bom, isso implica no contexto, história de cada um. O conflito surge da personalidade em si, viu?
do tipo de impulso egocêntrico que cada pessoa possui, das percepções básicas do que é certo ou errado, das atitudes que cada um normalmente tem em relação aos demais e para a vida em geral. Portanto, quando se envolver em conflito, diga a seu oponente que você quer fazer uma pausa e acalmar sua mente, a fim de poder escutar mais construtivamente. E então, seja sábio. Recorra à consciência divina, peça a intervenção da consciência amorosa nessa situação, tente entender e visualizar que, embora estão na luz da consciência divina, iguais na origem de sua alma e no destino, igualmente verdadeiros, humanos e únicos. Enquanto você não puder mergulhar plenamente dessa compreensão, nesse estado mental, ainda não estará preparado para permanecer na luz divina, para resolver amorosamente seus conflitos e seus sentimentos feridos. Então, volte ao seu adversário e sugira que cada um possa ter 5 ou 10 minutos para explicar seu ponto de vista claro e calmamente, sua percepção do que foi dito, do que realmente se trata a disputa, de como os sentimentos foram feridos, de como o assunto deveria ser resolvido. Deixe o outro falar primeiro e novamente entregue a situação à consciência divina. Geralmente, quando a pessoa não gosta do que o outro está falando, a pessoa revida, né? A pessoa vai logo com grosseria, com palavrão. Vamos dizer, é o normal dessa terceira dimensão. O que Cristo quer dizer? Ele ensina para que nós possamos mudar e alcançar uma outra dimensão melhor que essa. Tá? Se muitas acusações amargas foram feitas, tente acalmar seu próprio ego, permaneça absolutamente silencioso e calmo. Esse silencioso pode ser silencioso ou silenciosa, calmo ou calma, né? Isso será de grande ajuda para o outro, pois ele sentirá que está sendo ouvido. Isso removerá o sentimento de frustração. Racionalmente compreenda que você está ajudando seu oponente, mas não acredite que está sendo superior. Tente ao máximo ver até que ponto o que se está dizendo sobre você é verdadeiro. Seja o que for. Se for válido, morda sua língua e aceite. Alegre-se, porque nesse instante você teve um momento de revelação de sua própria consciência humana, dando a você a oportunidade de livrar-se de uma faceta do impulso egocêntrico. Não, eu achei engraçado porque morder a língua, não, né? Não é fácil, ninguém vai morder a língua. Essa é uma maneira dele falar, né? Fica quietinho na tua, né? A cada vez você poderá livrar-se um pouco mais do impulso egocêntrico, permitindo que sua alma tenha mais espaço para respirar e um controle mais ativo de sua personalidade. Você também aumentará suas frequências vibratórias de consciência e se sentirá um pouco mais iluminado em seu interior. Desta maneira, você crescerá psicológica e espiritualmente. Pergunte a si mesmo: se alguém tivesse dito ou feito para você o que você disse ou fez para outro, como se sentiria? Se puder pôr seu ego de lado o suficiente para considerar isso,
Então você está no caminho para a superação do tipo de impulso egocêntrico que põe a si mesmo acima de qualquer outra consideração e que é incapaz de ver qualquer outro ponto de vista. Antes de falar, espere calmamente, em silêncio, até que os 10 minutos de seu adversário tenham terminado completamente, mesmo que ele conclua antes, e isso signifique que os dois se mantenham em silêncio durante um tempo. Reconheça tão amavelmente quanto seja capaz que você ouviu o que ele disse e que pode compreender por que está aborrecido. Naquele instante de autocontrole, compreenda que você ganhou um mínimo de controle sobre si mesmo e que deu o primeiro passo para curar a situação. Por outro lado, se você realmente não compreendeu o que ele disse, então você está bloqueando mentalmente alguma coisa do que ele está dizendo, que você não quer ouvir ou receber. Portanto, de novo seu ego está no controle. Controle-o, por sua vez. Convide o outro a se explicar um pouco mais, fazendo o melhor possível para se pôr no lugar dele. Sinta a sua dor, compreenda a sua raiva. Hoje em dia, não quer dizer que as pessoas discutam, mas hoje em dia você não deixa a outra pessoa que está explanando acabar de falar. Já mete logo o teu assunto, a tua opinião, antes dela terminar, né, por completo o que ela tem a dizer. Nas conversas comuns, de conhecidos, de amigos, tem uma pessoa assim, que eu não estou nem na metade que estou falando, explicando alguma coisa, porque é assim, é assado. Agora, mais uma vez, aí eu digo, não, que a gente tem paciência, mas peraí, não deixou nem eu explanar o negócio. Aí eu digo, cala a boca, deixa eu falar. Eu disse, cala a boca, calma, espera eu terminar. Porque se você está contando alguma coisa que aconteceu, ou que você viu, e está narrando que a pessoa disse uma outra coisa, não foi assim, eu vi assim. Aí você está narrando e vai a pessoa, pá, te corta. É como na rua. A gente encontra conhecido para e começa a conversar com a gente. Aí vem outro conhecido daquela pessoa. Aí se mete na conversa, a outra larga o assunto que estava e fica bababá com a outra. Falta de educação tanto um como o outro. Porque se alguém vier da minha parte, da minha conhecida, me interromper porque eu estou conversando com a outra, eu não tenho outra solução senão dizer, tá, depois a gente conversa, tá? Depois a gente fala sobre isso. Pronto. Agora interrompe. Mais de uma vez já fizeram isso comigo. Aí eu viro as costas, viro o meu bumbum. Nem digo até logo nem nada, porque foi uma falta de educação, então vamos ser mal educados também. Fui embora. Pessoas se metem. Então, só se deve se meter, interromper, se às vezes é uma discussão que a pessoa está vendo que aquilo vai acabar mal. E aí, para armazenar, né, para acalmar os ânimos das duas pessoas, aí sim. Mas de resto, uma conversa comum. A gente passa, vê o conhecido lá e, oi, dá um adeuzinho, boa tarde, bom dia, boa noite. Olá, e vai andando, não para interromper, né? Uma falta de educação aqui, fora de série que eu observo isso. Aqui no Rio de Janeiro é assim, não sei nos outros estados. Bom, continuando a leitura. Quando tiver recebido o outro em sua compreensão e o tenha reconhecido, as defesas egocêntricas dele diminuirão e você o verá começar a relaxar. Ambos se sentirão melhor. Tendo feito isso, calmamente, devagar, com cuidado, você então dará um quadro igualmente claro de como você se sente
nas circunstâncias. Não use palavras calculadas para humilhar o seu oponente e assim perturbá-lo. Lembre-se de que, primeiro, você está fazendo um esforço para controlar seu ego, como um primeiro passo para o amor incondicional. Segundo, você está trabalhando para conseguir paz e entendimento entre os dois, não para ganhar pontos. Terceiro, sua resposta não deve conduzir a um novo conflito, porque você usou palavras que o aborreceram. De novo, se fizer isso, então seu ego venceu a disputa contra você e sua psique perdeu. Para fazer isso tudo que o Cristo está dizendo, a pessoa tem que ter humildade. A pessoa humilde reconhece o erro. A pessoa humilde procura amansar os ânimos, né? Se cada um estiver vivendo dentro das frequências espirituais de consciência, seu oponente dará a mesma resposta de escuta. Reflexão, reconhecimento de sua posição como você deu a ele. Mas se ele vive inteiramente nas frequências terrenas de consciência, talvez você encontre dificuldades. Ele pode sentir que você está tentando ganhar pontos, sendo santo, superior ou de alguma maneira maior. Tranquilize-o, diga o quanto é doloroso existir um conflito entre vocês, que você está simplesmente experimentando o método para se assegurar que vocês dois possam escutar um ao outro e assim alcançar uma verdadeira reconciliação e mútuo perdão, ao invés de algo superficial onde os sentimentos feridos continuem a contaminar a mente, o coração e o corpo. Cada um deve conceder ao outro, com palavras gentis, o direito de discordar, dando razões válidas para a discordância. Vamos até de religião. Está falando um espírita com um evangélico. Aí, de repente, o evangélico fala alguma coisa e diz: mas isso aí não está certo. Não está certo, vocês estão... Essa coisa de guia, isso aí é o diabo, eles têm muito hábito disso. Aí o espírita fala para ele: calma, deixa eu te explicar como é que a coisa funciona. E aí você começa, se ele for paciente, ele vai ouvir. É assim que acontece. Se ele for paciente, ele escuta. Se ele não for paciente, ele vai dizer: o diabo, continua. Aí o que é que a pessoa tem que não vai discutir com ele? Engole, porque aquela pessoa não está preparada para receber essas informações. Aí ele pode dizer: só Jesus é que cura, só Jesus é que dá informação. Esses seres que vocês incorporam aí, ou então psicografa, é tudo o diabo. Se bem que, dependendo do médium, gente, por exemplo, o médium pode trabalhar num centro espírita, mas ele não tem uma boa conduta. Como aquele, João de Deus, né? Como é que era o nome do homem? Não sei o que de Deus, né? Um médium que fazia aquilo, né? Então, ele até pode receber guia para curar. Ele até pode curar. Mas o guia que ele está recebendo não é de luz. Mas o guia que ele está recebendo, não sendo de luz, ele até pode
para uma questão das pessoas acreditar, né? Acreditar que ele estava recebendo um guia de luz. Mas ele não recebia nenhum guia de luz. Os centros espíritas ou espiritualistas têm médios, vamos dizer, que no comportamento se portam melhor do que outros. Então, aqueles que não se portam lá muito bem podem estar recebendo guias que não trabalham, né? Não são de luz, não trabalham para a luz, se fazendo. Isso acontece também. Mas eu não entendo, quando isso acontece, eu não entendo que o dirigente de um centro espírita ou espiritualista deveria ter clarividência, não de incorporação, mas uma clarividência que vocês olham assim e vê, né? Mas acho que a maioria não tem, né? Não sei. Eu, por exemplo, se fosse chefe de um centro espírita, eu não teria essa evidência. Eu dependeria de um médium clarividente para me dizer o que está acontecendo aí, você está vendo alguma coisa de ruim aí? Então, tem que ser. E um chefe, eu acho o seguinte, um chefe de centro espírita que veja que o outro não está recebendo um guia de luz, tem que chamar a atenção ou suspender por algum tempo esse médium. Ou esse guia que diz que é de luz e não é, pode se plasmar como sendo preto velho, caboclo. Se ele se plasma, o dirigente não tem como saber se ele é ou não. Ele vai pensar que ele é de luz. Certos comportamentos de médiuns, como eu já vi, os centros espíritas, não ficava satisfeito, caía fora, para outro, vou embora. Dá para perceber certos comportamentos, né? Também, lá dentro mesmo. E, às vezes, alguns têm um aspecto assim de muito importante, né? Médium tem que ser humilde, médium tem que ter um jeito humilde, pacífico, calmo, né? Médium muito agitado também, sei não, acho que meio ruim, né? Bom, vamos lá. Encontre em si mesmo a fortaleza para reconhecer que você, como ser humano, não pode ser sempre a razão, uma vez que, como todo mundo, nasceu com um impulso egocêntrico controlador que o obriga a tomar e defender fortemente a posição de chefe da matilha. Lembre-se de que, enquanto você acredita que é o chefe da matilha, ele pensa a mesma coisa de si mesmo. Humanamente, ele acredita que está, no mínimo, em nível igual ao seu ou até superior. Seja o que for que o ego dele o faça pensar sobre si mesmo, e seu ponto de vista é exatamente o mesmo que o seu próprio ego faz você pensar sobre suas opiniões e ideias. Quando você puder introduzir a consciência divina no campo de sua consciência humana, literalmente receberá em seu interior, com aceitação compassiva ao amor, a realidade humana de cada um de vocês. Dissolverá a negatividade que reinava entre vocês e elevará as frequências vibratórias em sua consciência, o que o fará sentir-se mais leve e mais vibrante, uma vez que isso deixará você em perfeita paz e não mais em conflito. É extremamente importante para o bem-estar. Entretanto, se você se recusar a escutar, a ser empático e aceitar com amoroso perdão a verdade do outro, a rejeição criará uma energia emocional de rejeição magnética que unirá e reforçará outros resíduos de força energética de rejeição,
no campo eletromagnético de consciência de todo o seu sistema. O magnetismo de rejeição esgotará o magnetismo de ligação entre as células e uma doença se instalará. Esse fato da existência é o terreno de toda a medicina psicossomática. As pessoas que continuamente culpam e julgam os outros e mantêm a mente totalmente fechada a respeito de seu próprio papel no conflito acabam por experimentar algum tipo de colapso radical em sua estrutura física ou emocional. Se elas podem monitorar e trabalhar sobre essa tendência de exercer o controle, de julgar outros e de isentar a si mesmas de toda responsabilidade, podem dar à sua alma pleno domínio sobre sua personalidade, o colapso, seja de que tipo for, desaparecerá completamente. Se durante o conflito com outra pessoa você der tempo, espaço e compreensão e encontrar somente uma teimosa resistência na forma da contínua afirmação do sentimento pessoal ofendido, então você está lidando com a cegueira egocêntrica e a única coisa que poderá fazer é rir, se dar por vencido e seguir adiante. Seguindo o seu caminho, perdoe, compreenda que o ego dela a controla. Você pode ter sido vencido, mas obteve uma vitória sobre o seu eu e se absteve de introduzir vibrações negativas em seu campo de consciência. Eu vou deixar para a próxima. Aí vocês vão refletindo aí. Eu esqueci uma coisa hoje, né? Cadê o Cristo? Ele vai aparecer agora. Esqueci mesmo. Mas existe gente que a pessoa tenta acalmar e não consegue, né? Também tem isso. É ou não é? Você tenta e você não consegue. Outro vem para auxiliar, para tentar acalmar também não consegue. Então, às vezes, a coisa não funciona. Bom, senhores, aqui foi mais um capítulo, né? Não um capítulo, mas um pedaço das Cartas de Cristo número 8. E aí vamos. Hoje é dia 5 de novembro do ano de 2024, dia da eleição lá nos Estados Unidos. Quem será que vai ganhar, né? E hoje, acho que hoje, né, sai o resultado. Então, vamos ver que novo destino nos vai reservar aí, porque eles influenciam, né? Nos outros países, os Estados Unidos. Então, senhores, tudo de bom. Vou terminar. Também não relaxamos hoje.
não sei o que houve, esqueci o Cristo, esqueci o relaxamento. É porque se costuma dizer porque não tinha que fazer, né? Essas cartas, como o Cristo disse, a gente tem que ler as frases, pensar, né? Meditar, entender. E para fazer isso, é bom relaxar, tá? É bom relaxar antes de começar a ler o trecho. Não precisa ler a carta toda, o trecho todo, ler aquela frase. Bateu aquela frase que você precisa ler novamente, reler novamente e pensar a respeito. Esse é assim o estudo das cartas de Cristo. É como um estudo de faculdade, de universidade, mesma coisa, para entender melhor. Então, tudo de bom para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.